Aleluia! Cumprimente seu vizinho com Emmanuel. Deus Todo-Poderoso está conosco. Cumprimente seu vizinho com Emmanuel. Cumprimente o maior número de pessoas possível com Emmanuel. Cumprimente com Emmanuel. Diga a elas, Deus está com você. Onde quer que você vá, Ele continua com você. Diga Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Diga, Deus está conosco. Onde quer que nós vamos, Ele vai conosco. Diga Emmanuel. Cumprimente seu vizinho dizendo Emmanuel. 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 Escute, o Deus do profeta T.B. Joshua está presente. E Ele nunca falha. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode se sentar na presença dEle. Aleluia. Sim, é a hora da palavra de Deus. Telespectadores de todo mundo, obrigado por estarem conosco. Saudamos vocês com Emmanuel. Deus está com vocês. Aleluia. Sim, antes de continuarmos, veja só, é um grande privilégio ter sido orientado por alguém, como o profeta T.B. Joshua. Sinceramente, é um privilégio raro. Um privilégio raro de ser ensinado, guiado, cuidado, sem nenhum pagamento. Sendo instruído na palavra de Deus, na vida de Deus, na natureza de Deus, sem nenhum pagamento. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela vida do teu servo. Uma vida bem vivida, profeta T.B. Joshua. Bendito seja o teu santo nome, ó Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Também queremos agradecer a Deus pela vida da nossa mãe na fé, pela graça de Deus sobre a vida dela, pela graça da continuidade. Cremos que essa graça continuará a crescer. Em nome de Jesus. Graça de quê? Continuidade. Mamãe, obrigado. Aleluia. Sim, é hora da palavra de Deus. Estão com suas Bíblias? Sim, vamos fazer várias leituras hoje. Deixa eu ver sua Bíblia, por favor. Levantem bem alto. Posso ver suas Bíblias? Alguns estão usando celular. Posso ver suas Bíblias? Estou vendo alguns celulares. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 15. Versículo 11. Já achou? Êxodo 15, 11. Quem é como tu, ó Senhor? Entre os deuses, quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Vocês conhecem esse cântico? Sim, podemos cantar juntos?
Obrigado, Jesus. Vamos abrir agora nossa Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 2. Versículo 2. Você achou? 1 Samuel 2, 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Vocês conhecem essa canção? Podemos cantar? Obrigado, Jesus. Alguns não estão cantando, hein? Se você não canta para o Senhor, vai cantar para quem? Abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Vamos começar a leitura no versículo 11. Digno é, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, honra e o poder. Você criou todas as coisas e pela sua vontade elas foram criadas. Você conhece essa canção? Podemos cantar? Obrigado, Senhor Jesus. Ainda no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 12. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra e poder e força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Você conhece essa canção? Podemos cantar? Thank you, Lord. Power and might. Power and might. Obrigado, Jesus. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 32. Este aqui não é um cântico. Aleluia. Não é o quê? Mas você também pode compor ele. Versículo 39. Achou aí?
Vede agora que eu mesmo sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. E ninguém há que possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão aos céus e digo, como eu vivo para sempre. Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos começar a leitura a partir do versículo 13. Achou aí? Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus dos seus pais me enviou até vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu devo responder? Versículo 14. E Deus disse a Moisés, eu sou o que eu sou. E acrescentou, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vocês. Aleluia. Aleluia. Vamos agora rapidamente ao livro de João, capítulo 8, versículos 57 e 58. Então os judeus disseram a Jesus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A mensagem de hoje tem como título Deus, o eu sou o que sou. Diga ao seu vizinho, Deus, eu sou o que sou. Todos nós sabemos que fomos criados por Deus, o Todo-Poderoso. Mas a pergunta é, você conhece esse Deus que te criou? O eu sou o que sou? Você conhece? Conhece o seu caráter? Conhece sua personalidade? Ele quer que você o conheça. Ele deseja que você o conheça. Ele quer que a sabedoria dele seja depositada em nosso coração. Ele quer que o instinto e a própria natureza dele sejam visíveis em nós. Mas você o conhece? Você já teve uma experiência real com ele? Você já experimentou Deus? O eu sou o que sou? Meu pai na fé, o profeta T.B. Joshua, disse em uma de suas mensagens, enquanto você não experimentar Deus, haverá insatisfação na sua vida. Um sentimento vazio, uma fome de entender o propósito da vida e um desejo de saber o que acontece após a morte. Você já experimentou Deus? O eu sou o que sou? Povo de Deus, quando você experimenta de verdade Deus, o eu sou o que sou, você não busca mais nenhuma outra forma de satisfação, porque a verdadeira satisfação vem da experiência com Deus. Se você não está satisfeito, examine a si mesmo. É bem provável que você ainda não experimentou Deus. Você conhece o eu sou o que sou? Você conhece o Deus que adora? Você conhece o Deus que serve? Você o conhece? Se você está aqui hoje e ainda não o conhece,
mas deseja conhecê-lo. Faça essa oração comigo agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, Pai, Senhor, eu quero te conhecer. Se revele a mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, é hora de pegar sua Bíblia e ler. Ler com compromisso, com interesse, com devoção. Porque Deus Todo-Poderoso está na sua palavra. E só podemos conhecê-lo através da sua palavra e pelo Espírito. A palavra revela o caráter de Deus. E o que faz o Espírito? Qual o papel dele? A Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e as revela a nós. Pergunte ao seu vizinho, você conhece o Eu Sou o que Sou? O que ele respondeu? Agora pense comigo. Quem é Deus, afinal? Pergunte ao seu vizinho, quem é Deus? Quem é o Sou o que Sou? Quem é o Eu Sou o que Sou? É o Espírito de Deus que nos revela quem Ele é, através da sua palavra. Mas quem é Deus? É mais fácil dizer quem Deus não é do que dizer quem Ele é. Repito, é mais fácil dizer quem Deus não é do que dizer quem Ele é. Hoje em dia a gente discute, questiona quem Deus deveria ser, em vez de reconhecer quem Ele realmente é. A pergunta é, quem é Deus? Quem é o Eu Sou que Sou? Deus é quem Ele diz que é. Grave isso. Deus é o quê? É quem Ele diz que é. Deus é o que sua palavra diz que Ele é. E mais, Deus e sua palavra são um só. E me permita perguntar, quem é a palavra? Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, versículo 19, versículo 13, diz que Jesus Cristo é a palavra viva. E Deus e a palavra são o quê? Quem é a palavra? Jesus. E os dois são o quê? Não se esqueça de João capítulo 10, versículo 30, onde Jesus disse, eu e o Pai somos um. E a palavra é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? Deus. A palavra também nos diz, em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E a pergunta é, que tipo de Espírito? Deus é o Espírito Santo. Diga ao seu vizinho, Deus é o Espírito Santo. Grave isso. Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Isso nos revela o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1. Você está entendendo? E mais uma coisa. Um não é maior do que o outro. Não existe Deus suplente. Não existe vice-Deus. Não existe Deus assistente.
Deus é Espírito, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Deus Todo-Poderoso é eterno. Ele é um ser perfeito, inteligente, independente. É eterno, é infinito, imaterial, incorpóreo. Se Deus não fosse Espírito, Ele não poderia ser perfeito. Nem eterno, nem independente, nem o Pai dos Espíritos. Deus não tem idade. Ele é atemporal. É ilimitado. É sem fim. É para sempre. Diga ao seu vizinho, Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou, é para sempre. É para sempre. Não houve nada antes dele, e não haverá nada depois dele. Qualquer coisa que esteja antes ou depois de Deus não existe e não pode existir. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é o começo e o fim. Na verdade, ele é o começo, o meio e o fim. Ele não tem origem. Ele é o originador. Ele é o primeiro e o último. É o Alfa e o Ômega. É o ancião de dias. É isso que ele é. Ele é a realidade. Fora dele não existe realidade. Não existe realidade fora dele. Ele é a causa de todas as coisas. A fonte de toda a perfeição. Sem partes nem dimensões. Preenche os céus e a terra. Sustenta, governa e provê todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do profeta Tib Joshua. Esse é o Deus que a Escoan serve. Esse é o Deus de nossa mãe na fé, pastora Evelyn Joshua. E Ele está aqui conosco agora. Ele é o nosso Deus. Indescritível. Mas mesmo assim, precisamos falar algo sobre Ele. Ele é o nosso Deus. Ouça, Deus é Espírito. E Ele nos criou como seres espirituais também, para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Espírito com Espírito. Que graça! Diga ao seu vizinho, que graça! Você recebeu a graça de adorar a Deus, de servi-lo, de se comunicar com Ele. E essa graça é o seu Espírito. O meu mentor dizia, adorar a Deus com o Espírito é adorá-lo com a sua graça. Ou seja, Deus Todo-Poderoso é acessível. Diga ao seu vizinho, Deus é acessível. O eu sou o que sou é acessível. É alcançável. É relacional. É próximo. Ele pode se encontrar com você através da sua palavra pelo Espírito. Deus nos fez seres espirituais para que pudéssemos nos relacionar com Ele em espírito. O meu mentor, o profeta Tib Joshua, disse algo marcante. Ele disse a espiritualidade da natureza divina
é a principal razão para a espiritualidade da adoração divina. Eu oro para que você compreenda isso. Repito as palavras do meu mentor. A espiritualidade da natureza divina é a principal razão para a espiritualidade da adoração divina. É por isso que a Bíblia diz em João 4:24, Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. E não, se for em espírito, então não é verdade, então não é nada. É nada. Mas há esperança para você. Você tem um espírito. Fale comigo, você tem um espírito. Você tem uma alma. E você vive em um corpo. Sim. O eu sou o que sou é o único verdadeiro Deus. E como já dissemos, ele não tem suplente. Ele é pleno e completo em si mesmo. Ele não tem vice, não tem assistente, nem substituto. E posso te dizer uma coisa? Ninguém é dono de Deus. Deus não é propriedade de ninguém. Diga ao seu vizinho, Deus, o Todo-Poderoso, não é sua propriedade. Ninguém é dono de Deus. Ouça, ele não pertence a ninguém, ele pertence a todos. Porque ele é o Deus de toda a carne. De toda a carne. E não se esqueça, o que pertence a todos não pertence a ninguém. Mas atenção, ele é o Criador de todos, mas não é o Pai de todos. Ele é o quê? Criador de todos, mas não Pai de todos. Ninguém pode controlá-lo. Ele não pode ser controlado. Você não pode manipulá-lo. Não dá para enganar. Posso te dizer algo? Você não pode colocá-lo em uma caixa. Não pode zombar dele. Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem vontade própria. Em Romanos 12 nos mostra que a vontade de Deus tem 3 níveis. A boa vontade, a vontade agradável e a vontade perfeita. E o nosso dever é nos submetermos à vontade dele. Deixa-me te dizer algo, quando você se submete à vontade de Deus, a vontade de Satanás sobre a sua vida é quebrada. Ele tem vontade. E posso ir mais fundo? Veja, ele faz como ele quer. E se ele quiser, pode transformar um menino pobre em um rei. E ninguém pode questioná-lo. Ele pode tornar um pecador em santo imediatamente. E ninguém pode contestar. Lembra da mulher adúltera? Jesus disse, eu nem te condeno. Vai e não peques mais. Deixem falar o que quiserem. Ninguém pode questionar Deus. Ele pode pegar um recém-chegado, um estranho, colocá-lo como líder de uma casa. Por favor, preciso da sua atenção. 3 de vocês podem vir aqui na frente, por gentileza? Sim, 3, por favor. Quero demonstrar algo aqui. Estão vendo esses 3? Deus pode escolher dar 10 a um, 3 a outro e 1 a outro. Ele faz como ele quer. Repito, ele pode dar 10, 3 ou 1. Ele faz como ele quer. E você não pode se ofender com isso, porque ele já nos alertou em Mateus 11:6. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Ele faz como ele quer. Muito obrigado, irmãos. Podem voltar. Ele faz como ele quer.
Ninguém pode questioná-lo. Ele disse, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Êxodo 33, versículo 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E posso te contar mais uma coisa? Você sabia que Deus tem emoções? Ele nunca é emocional. O que eu quero dizer com Deus tem emoções? Ele ri. A Bíblia diz em Salmo 2, versículo 4, aquele que habita no céu se rirá. Ele também se ira. Mas a Bíblia diz que a ira dele dura só um momento. Mas preste atenção, ele não dorme nem cochila. Ele tem emoções, mas nunca é emocional. Ele tem planos. Ele tem pensamentos, ele tem mente. Ele tem escolhas. Jeremias 29:11 nos diz isso. Quem pode questioná-lo? Ele faz como quer. Quem? Me diga quem. Ninguém pode questioná-lo. Ele pode olhar para você e dizer, eu quero te tornar o maior do mundo. E você vai concordar com ele? Mas ele pode olhar para outra pessoa, a mais simples, sem eloquência, sem aparência. Ah, isso me lembra do meu mentor. Sem facilidade de falar, sem pernas rápidas. E mesmo assim, Deus fez o maior do seu tempo. Quem pode questioná-lo? Ele pode fazer o mesmo com você. E ele vai fazer o mesmo com você. Ele vai fazer isso com você. Deus é Deus por si mesmo. Ele é onisciente. Diga ao seu vizinho, Deus Todo-Poderoso, o eu sou o que sou, é onisciente. Ele é tudo. Ele é onisciente. Ele não precisa de ninguém. Que ninguém conte nada sobre você. É por isso que ninguém pode mentir sobre você para ele. Eles não podem mentir para ele a seu respeito. Ele disse a Jeremias em Jeremias 1:5, antes de eu te formar no seu ventre eu te conheci. Ele não precisa que ninguém lhe diga nada sobre ninguém. Tudo está exposto diante dele. Tudo está aberto. Nada acontece sem que ele saiba. Nada. Ele governa sobre tudo. Ele tem o seu governo. E esse governo é incontestável. Seu poder e sua majestade são mais do que suficientes para sustentar sua autoridade. Não existe nada que ele tenha criado, nada que ele tenha dado à vida, que ele não possa comandar ou controlar. Nada. Para o seu poder, nada é impossível. Escute isso. Nele, nada é impossível. Para ele, tudo é possível. E com ele, todas as coisas são possíveis. Diga para alguém, nele, para ele, com ele, não existe impossibilidade. Impossibilidade não existe. Ele começa e termina. Ele sempre completa o que começa. Não se esqueça de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo. E se eu puder ir além, escute isso. Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. E Ele não começa o quê? Nada que não esteja terminado. Antes de iniciar uma coisa, Ele já finalizou. Faz assim, calma, calma. Diga ao seu vizinho, calma. O seu caso já está resolvido. Do que estamos falando? Para resumir, o seu caso já está resolvido, não se preocupe. Diga ao seu vizinho, não se preocupe. O Deus do profeta Joshua está presente. E o seu caso é o quê? Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus.